estamos orando pelo nosso espaço. Queremos que em breve a gente vai ter um espaço confortável em todos os cultos, mesmo Amém. os cultos que todos venham. A ideia é, né, que todos possam vir sempre. Então, hoje, gente, a gente vai continuar o nosso estudo a respeito da vida de Paulo. A gente começou semana passada a falar a respeito da terceira viagem missionária dele. Na verdade, não foi a última, foi a penúltima. A gente vai ver hoje que teve ainda algumas viagens que ele fez após essa prisão. Conhecer um pouquinho mais da história desse homem que nos inspira tanto. E quem sabe, de alguma forma, se o Espírito Santo falar ao nosso coração, a gente possa sair daqui com a nossa ótica transformada. Amém. Porque às vezes a gente anda com o nosso óculos muito embaçado, né? Circunstâncias, problemas embaçam tanto a nossa visão. Mas eu creio que hoje Jesus quer limpar as nossas lentes para que a gente veja de acordo com o que ele vê. É isso que ele quer para nós, né? Que a gente se veja como ele vê, mas também que a gente veja o próximo e as situações ao nosso redor da forma que ele vê. Isso vai ajudar a gente a viver uma vida tão mais livre, desimpedida, né? Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre a ótica do reino. E eu acho que assim, falar sobre a ótica do reino e não continuar a falar da vida de Paulo seria um serviço, né? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 28. Semana passada a gente... Você coloca a timeline para mim? Nossa timeline, gente. Na semana passada, então, a gente falou que dessa caminhada de Paulo, desde o capítulo 20, foi quando ele decidiu ir em direção a Jerusalém. Então, vou esperar vocês acharem aí, Atos 28. Aí você pode deixar aberto, porque aí a gente vai só voltar um pouquinho para a gente chegar até lá de novo. Atos 28. Aí pode deixar aberto. Então, a gente vê que desde Atos, no capítulo 20, Paulo, ele já tinha decidido que ele ia para Jerusalém. E a gente sabe que naquele momento da história, ir para Jerusalém significava o quê? Prisão. Os cristãos não, os cristãos convertidos ao caminho, né, que eles chamavam, né, o evangelho, estavam sendo perseguidos em Jerusalém. Mas ele, por um ímpeto do Espírito, entendeu que ele tinha que ir para Jerusalém. Então a gente viu que ele se despediu dos irmãos em Éfeso, aí depois ele foi até Tiro, e aí ele foi até Cesareia. A gente viu todo esse caminho dele, né? Ele se despedindo, ele já falando ali com os irmãos como se fosse a última vez que ia ver, né? Ele estava preparado para a morte. E aí ele chega em Jerusalém, foi quando a gente parou na semana passada. E a gente sabe, né? Deus havia mandado profetas, Deus já tinha falado com ele, Deus já tinha falado com os irmãos, que quando ele chegasse em Jerusalém, ele não ia encontrar flores, ele ia encontrar correntes. E foi exatamente isso que aconteceu. Então ele chegou em Jerusalém, ele foi recebido pela igreja ali, pelos irmãos, mas logo após, ele foi preso em Jerusalém. Paulo, ele tinha dupla cidadania, né? Ele é também cidadão romano. Então, quando ele foi preso em Jerusalém, ele apelou ao César. Ele falou assim: não, eu sou cidadão romano, então eu quero ser julgado de acordo com as leis de Roma. Veio também guiado pelo Espírito, porque ele sabia que ainda tinha trabalho para ser feito, né? Então, Paulo pediu para ser julgado por Roma, foi levado até Roma, perante a César, e ali ele, juntamente com os presos ali de navio, foi um perrengue para ele chegar até lá, tá? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente arota aqui, ele foi para cá, teve viagem de barco, que o barco afundou, foi uma confusão, mas finalmente ele chegou até aqui. E aí, chegando lá, todos os presos que estavam com ele naquela embarcação foram levados para a prisão, que era o forte de Roma. Paulo, por sua vez, era um crime mais leve dele, né? Ali, Paulo estava sendo encarcerado com assassino, com ladrão. Paulo estava sendo encarcerado porque ele estava falando de Jesus. Então, eles estavam considerando que talvez o crime dele fosse um pouquinho mais leve do que os outros. Então, eles permitiram que Paulo ficasse em prisão domiciliar. Então, todos os presos foram para o forte, para a prisão. Paulo ficou em prisão domiciliar. E aí, a Bíblia é clara, em vários livros ele cita que ele pagava
morava, mas ele tinha que ficar preso. Ele era vigiado 24 horas por dia ali onde ele estava. Ele podia receber pessoas na casa dele. Olha que legal, gente. Ele podia receber gente na casa dele. Ele podia orar, mas ele só não podia sair dali. E aí a Bíblia ainda nos dá alguns outros detalhes em outros livros, quando ele escreve as cartas, e a gente tem que investigar, né, para saber. E aí, em outras cartas ele vai falar muito a respeito de correntes. Então a gente sabe que, além de um guarda, não era um guarda que ficava parado na volta dele do lado de fora, vendo se ele não vai sair. Não. Era um guarda que ficava acorrentado a ele 24 horas por dia. Ele ficava acorrentado. Não era, vou ali na minha varanda, vou orar. Dá licença, guarda, vou ali orar. Não. E olha que mais interessante. A Bíblia nos diz, quando a Bíblia vai descrever Paulo, a Bíblia diz que Paulo era um homem que orava sem cessar. Era um homem que queimava por Jesus, que pregava o tempo inteiro. A gente vê aqui que tinha momentos que Paulo começava a pregar de manhã e terminava à noite. Era um homem incendiado por Jesus. E aí, pensa comigo, Paulo, um homem assim, preso a um guarda. Então pensa comigo, Paulo ia orar, o guarda tinha que ir lá. Paulo ia pregar, o guarda tinha que ir lá ouvir também. Tudo que Paulo fazia, o guarda estava lá. Não é assim? Uhum. E minha pergunta para você é, quem estava preso aquele ali? Paulo era um homem livre, gente. Ele era livre em Jesus. Aquelas correntes não significavam absolutamente nada para ele. As aventuras com Cristo, para ele, era viver o dia a dia dele, independente da situação. Às vezes a gente pensa assim, a gente lê Paulo pregando dessa forma tão ousada, falando dessa forma tão ousada, a gente pensa que ele está num púlpito pregando. Correntes, gente. Preso. Agora, quando ele escreve lá, Filipenses, se eu não me engano, Filipenses, eu até coloquei aqui para não esquecer, depois se vocês quiserem ver. Filipenses no capítulo 1, ele vai falar, ele está nessa prisão, ele vai falar dessas correntes. Quando a gente lê Filipenses capítulo 1, a gente não lê um texto de uma pessoa que está arrasada, que está tão decepcionada com a vida, com Deus, que é uma vítima. Gente, a gente vê, a gente lê uma carta de uma pessoa que está animada, esperançoso. Olha a perspectiva de Paulo em relação à vida. Ele estava preso, não podia ir, vir onde ele queria, não podia fazer talvez as coisas pequenas. Ai, eu queria tanto ir em tal lugar, eu queria tanto fazer tal coisa. Ele estava limitado, mas essa limitação não o impediu de viver aventuras com Cristo. Sofrendo. A gente poderia ter uma carta em Filipenses, uma carta bem de reclamações, né? Como a gente faz na nossa vida, né? Acontece alguma coisa, Deus me abandonou, tadinho de mim, não é? A gente tem que fazer isso, nossa natureza humana é assim mesmo. Mas Paulo está aqui para ensinar para a gente como é a perspectiva do rei. Muito bom. Porque a vida aqui para ele não é nada. Ele falava, morrer é lucro, gente. Para mim é lucro, eu estou indo para a glória, eu sei onde eu estou indo. Olha a perspectiva dele em relação à vida e em relação à morte também. A gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso. Então a gente vê aqui, ó, eu queria que a gente lesse rapidamente, porque a gente gosta de ler a Bíblia aqui, amém? Amém. Eu sei que a gente fala, mas a gente vai ler a Bíblia. Vai, Atos no capítulo 28, a gente vai começar a ler no versículo 16, que vai narrar um pouquinho do que eu acabei de contar para vocês. Então todos leiam junto comigo, por favor. Não leia junto, mas nós vamos ler até amanhã. Então vamos lá, versículo 16. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob custódia de um soldado, ou seja, prisão domiciliar. 3 dias depois, ele convocou os líderes judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos,
embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, eu fui obrigado a apelar a César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com essas algemas. Então, a gente vê que ele chegou lá, na casinha dele, passou o quê? Alguns dias, depois de 3 dias, ele chama os líderes judeus. Ele quer falar da causa dele. Meus irmãos, eu estou falando de Jesus, estou falando do caminho. E aí os líderes judeus falam assim, olha, a gente veio aqui te ouvir, porque a gente quer saber que seita que é essa aí, que vocês estão trabalhando. E aí Paulo, a gente vê que a apologética de Paulo, ele dá uma defesa, né, a respeito da fé dele, aquilo que ele acredita. E aí o texto aqui nos diz que alguns creram, outros não creram. E aí Paulo fala assim, tudo bem, eu fiz o meu trabalho, eu falei com vocês, mas agora Deus está me chamando para pregar para os gentios, e eles vão ouvir, eles vão receber. Pronto, acaba assim. E aí, olha o último versículo do livro de Atos, versículo 30. Espera aí, respira aí. Obrigada. Versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam ver. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito de Jesus abertamente, sem impedimento algum. Como diz aí, acabou Atos. A gente lê livro de Atos, eu vou ser muito sincera, Atos é um dos meus livros favoritos, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu estudei esse livro, eu cheguei nesse final, eu falei assim, acabou? A gente acompanhou a história de Paulo desde a sua conversão até chegar aqui, e aí acaba. Só fala assim, por 2 anos Paulo permaneceu nessa casa que ele havia alugado. Mas e aí? O que aconteceu com o nosso herói da fé depois daqui? Meu Deus, eu quero saber o que aconteceu com ele. E glória a Deus, a gente tem esses relatos, né, de cartas que ele escreveu, que a gente consegue investigar e saber um pouquinho, né, de acordo com a data, onde que ele estava, o que ele estava fazendo. E a gente consegue chegar a algumas conclusões. Existe também a história, né? A história da tradição cristã nos conta muitos detalhes históricos que a Bíblia não conseguiu contar pra gente, né? A Bíblia é a palavra de Deus e ela tem absolutamente tudo que a gente precisa, tá bom? Mas existem alguns detalhes históricos e culturais que nos ajudam a interpretar melhor, inclusive, a Bíblia. Então, a gente sabe que depois disso aqui, Paulo ele foi absolvido, depois de 2 anos, ele foi absolvido. Foi solto de novo. E a gente pensa assim, não, Paulo, né, já está no finalzinho da vida dele, coitado, já sofreu tanta coisa, já apanhou tanto, já foi preso, deveria aposentar um pouquinho, descansar, né? Só que não. A gente vê que depois dessa prisão ele ficou aí numa média de 2 a 3 anos livre. Enquanto ele estava livre, o que vocês acham que ele estava fazendo? Plantando igreja. E a gente tem alguns relatos de alguns lugares que ele foi, que a gente não pode afirmar com tanta certeza, mas a gente tem alguns relatos históricos, que ele foi e ainda implantou muitas igrejas nesse tempo. E aí aconteceu algo no ano 64 depois de Cristo, vocês conhecem Nero. Nero era uma pessoa sanguinária, ele odiava os cristãos, né? E aí no ano 64 ele fez uma loucura. Ele botou fogo em Roma, que ele fazia essas coisas assim por diversão, né? Quem estuda um pouquinho a história vai ver, ele faz umas loucuras, assim, insanidade por diversão. Enfim. Ele incendiou Roma, só que teve uma repercussão tão ruim, como líder da nação fazendo aquilo, né? Que ele teve que culpar alguém. Não, fui eu não. Foram os cristãos que fizeram isso. Os cristãos eram um pouco mais pacificadores, gente. Tipo, eles eram os pacificadores, eles eram aquela comunidade que um ajudava o outro, um amava o outro. A gente vê em Atos a descrição dessa comunidade. Uma comunidade dessa forma iria tacar fogo na cidade que morava? Não ia. E aí, porque Nero teve que culpar alguém,
começou de novo em 64, depois de uma onda enorme de perseguição, de novo com os cristãos. Não é que tenha parado, mas foi intenso. E aí, nessa onda de perseguição, Paulo é preso. Só que dessa vez, agora, eu tinha falado da última vez que era a última vez, mas não, ainda tinha essa, eu tinha esquecido, porque essa foi mais rápida. Dessa vez foi pela última vez. A última prisão de Paulo aconteceu lá em Roma. E aí Paulo é preso e é colocado numa prisão. Dessa vez não tinha prisão domiciliar para ele, gente. Dessa vez não foi. Ele foi acusado como conspirar contra o Estado, né? Como se ele fosse aquele que tivesse feito parte daquela confusão toda. E aí, dessa vez a prisão que ele foi era uma prisão subterrânea, assim, ó. E de novo, os relatos históricos nos dizem que tinha, tipo assim, um lugarzinho pra eles verem, assim, eles ficavam, tipo, numa, como é que fala? Num sótão, assim, sabe? Um porão. E era úmido, era frio, muito diferente de antes. Essa prisão foi realmente, talvez, a mais difícil para ele. E o mais interessante, existem muitos teólogos que vão narrar que o lugar que ele ficou preso ali, dessa janelinha que ele tinha, ele conseguia ver o local das decapitações. Então, dia após dia, ele acordava, ele olhava onde? Morte. E pra lá, que eu, né? Tô só esperando o meu dia agora, porque dia após dia eu acordo e eu olho lá. Tô morrendo ali. E aí, eu imagino que talvez, né, se fosse eu, nesse momento, eu teria dado uma baqueada. Nossa, deixa eu ver o que me espera. Eu acordo todo dia e olho para aquilo. O medo talvez ia consumir meu coração, gente, sendo muito sincera. Talvez eu ia até pensar aqui, mas não tem jeito de eu negociar um pouquinho assim. Talvez eu não falo mais disso nunca mais. Não sei. E ali, naquele lugar, ele vai nos escrever a última carta dele. 2 Timóteo. Ai, ai. E nessa carta, a gente vai ler o relato de um homem esperançoso, animado com as aventuras com Jesus. Não estava triste, não estava desanimado, não estava culpando a Deus por ele estar ali naquela situação. Por sua causa, Deus, que eu estou aqui nesse buraco. Por sua causa, Deus, que eu vou enfrentar a morte. Olha o lugar que você me levou, eu fui um servo seu minha vida inteira. Olha o lugar que você me trouxe. A gente fala assim muitas vezes, com situações tão menores nas nossas vidas. Tem um pedacinho. Eu te aconselho muito depois de você entender tudo isso, para pegar 2 Timóteo dessa cara. Sua perspectiva vai ser diferente, talvez. Mas eu queria muito que a gente lesse um pedacinho. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6. Isso é Paulo, nessa prisão, prestes a morrer. Ele fala assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida e eu guardei a fé. Aleluia. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que o amam em sua vida. Amém. Uma observação, quando ele diz assim, ó, está próximo o tempo da minha partida. Essa palavrinha de partida no original é a palavra análise. E não é análise de analisar, de tipo assim, rotina. Análise de fazer distinção, separação. E aí ele está falando assim: está chegando o tempo da minha separação. O que ele está falando? Meu corpo já está um velhinho, machucado, castigado da vida. Mas o meu corpo pode até morrer, mas o meu espírito está vivo com ele. E é pra lá, porque eu vou ficar com ele. Eu não vou morrer não, gente, vocês não estão entendendo. Eu só vou separar
do meu corpo físico. Meu corpo físico pode até morrer, mas em espírito eu estou vivo com Jesus. Olha a perspectiva dele até mesmo para a morte, diante da morte. Porque às vezes a gente tem essas coragens quando a gente não está vendo a morte. E a gente fala com coragem, com ousadia de tudo que a gente faria por Jesus e tal. Quando a gente está vendo a morte, o negócio ia apertar um pouco, talvez a gente teria uma postura diferente. Mas ele não, ele assim, eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu já combati o bom combate. Eu já terminei a minha corrida. Ou seja, eu fiz tudo que o meu mestre me pediu para fazer. Eu fiz tudo. E independente do resultado aqui da minha vida terrena, se é prisão, se é dor, se é perseguição, independente disso, eu guardei a minha fé. E por causa disso, ele estava pronto para se encontrar com o Senhor dele. Ele estava pronto. Como que a gente consegue ter esse mesmo tipo de atitude que Paulo? Quando a gente limpa as nossas lentes, quando a gente começa a se enxergar com Jesus, e quando a gente começa a olhar para a nossa vida com esse excitement, com essa alegria de servir a Jesus. E eu sempre, por isso que eu sempre estou usando a palavra aventura, porque quando eu leio Atos e eu leio sobre Paulo, é um cara que está se aventurando na vida com Jesus. Não era uma vida pesada para ele não, gente. Não era uma vida difícil. Ai, agora não tem como. Ai, não vou, parei. Ai, fulano brigou comigo, não vou lá mais na casa de Filipe de Cesareia. Foi assim, gente? Não foi. A ótica dele estava limpa. Aleluia. Os óculos dele estavam assim, ó, limpo. Porque ele sabia que aquelas coisas não significavam nada perto da alegria que era viver com Jesus e para Jesus, gente. Ele amava aquela vida dele com Jesus tanto que isso contagiava todas as esferas da vida dele. E aí ele conseguia viver uma vida mais leve, mais livre. Ele amava Jesus com todo o coração dele. E isso era o suficiente para trazer uma alegria tão grande ao coração dele que nada mais importava. Nada mais. A gente precisa ser mais como Paulo. Nossos olhos precisam ser limpos. Isso acontece através, quanto mais você coloca a Bíblia à sua frente, a Bíblia é seu espelho. Quanto mais você lê a Bíblia, mais a Bíblia vai te mostrar os seus erros, os seus pecados, o que precisa mudar. Mas também vai te mostrar os seus acertos, o que você está fazendo, o que Jesus te chama para fazer. E isso vai te impulsionar a limpar as suas redes e ter uma ótica de acordo com a ótica do reino. Se a gente conseguir seguir os mandamentos bíblicos, se a gente conseguir seguir aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, a gente vai viver uma vida esperançosa, cheia de alegria. Imagina você chegar no seu fim, você poder virar para Jesus e falar assim: Jesus, ó, eu combati um bom combate. Jesus, eu terminei a corrida que o Senhor propôs para mim. Eu fiz tudo. E eu ainda guardei minha fé até o fim. E isso aqui é o exemplo da vida de um herói da fé. Eu quero ser assim, gente. Eu não sei você. Eu não tô lá ainda, não. Tem muito caminho pela frente. Tem muita ofensa para perdoar. Tem muita gente que tem que, né? Tem que deixar para caminhar para frente. É difícil, eu sei. Mas esse precisa ser o nosso objetivo como cristãos. Amém. Combater o bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. A fé é o que vai te dar esperança. Esperança para quê? Para a vida de Jesus vai te ficar. Vai chegar esse dia. E aí a gente sabe, de novo, na Bíblia não nos fala, mas por relato histórico a gente sabe, né? Que Paulo, depois dessa carta, ele foi executado. E aí, é assim que termina a história desse grande homem de fé, que mesmo diante da morte, estava ali animado com as aventuras dele com Jesus.
talvez lá no seu trabalho, na sua faculdade. Tem gente que você tem que estar todo dia, não por sua escolha. O que elas estão vendo da sua vida? Porque aqueles guardas que estavam com Paulo foram os guardas mais abençoados da história. E sabe o que Paulo falou? Eu esqueci de contar para vocês. Sabe o que Paulo falou nessa prisão dele? Lá na prisão domiciliar, quando escreve Filipenses, ele fala assim, ó, gente, igreja de Filipenses, não fica triste não, porque essas correntes aqui, ó, me deram uma oportunidade para eu falar de Jesus para os guardas. Ele fala isso. Ele fica feliz. Esses guardas nunca iriam escutar a respeito do caminho. Os guardas, ele ainda cita, os guardas reais escutaram a respeito do caminho por causa dessas correntes. Glória a Deus! Tipo assim, feliz. Feliz. Que as pessoas que estão acorrentadas à nossa vida possam ouvir dessa mesma alegria, dessa mesma esperança, desse mesmo excitement. É emocionante. É uma aventura viver com Jesus. E tantas vezes as pessoas que estão conosco sabem mais da nossa posição política, dos nossos problemas, das nossas reclamações, do que Cristo. Cristo. Ele é o nosso tudo e ele precisa ser revelado como o nosso tudo, gente. Que a gente hoje possa sair daqui com essa convicção no nosso coração com Jesus. Eu quero viver essa vida com essa empolgação que Paulo tinha, sabe? Porque viver para o Senhor é tão exciting. Viver para o Senhor não tem aventura melhor nessa vida. E as pessoas precisam saber a respeito disso. Mas que a minha vida venha refletir primeiro isso. Porque se as minhas lentes não estão corretas, eu não consigo refletir essa realidade. Eu não estou vendo ela. Então hoje, meu irmão, eu te encorajo a sair daqui inspirado, sabe? Para andar um pouquinho da sua vida em direção, como Paulo caminhava, que era assim como Jesus também fez, né? Nosso maior exemplo, Jesus. Mas que a gente possa aprender com esses homens da fé que nos deixaram também um legado para ser seguido, como nós devemos viver a nossa vida aqui na terra. Jesus pagou um preço altíssimo e aqui a gente hoje celebrou a ceia para se lembrar, para a gente nunca pode esquecer do que ele fez por nós. E porque ele fez isso por nós, nós podemos viver livres. Paulo era um homem livre, mesmo em correntes. Ele era livre em Cristo. Amém? Fique de pé no seu lugar, por favor. Ai, Jesus, muito obrigada pela tua palavra. A palavra é tão linda, ela é tão eficaz. A tua palavra, ela nos revela tanto a respeito do Senhor, tanto a respeito de nós mesmos. E que a gente possa sair daqui sendo um pouquinho mais parecido com a sua palavra. É isso que nós te pedimos hoje de manhã. Fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, tira das nossas vidas tudo aquilo que não agrada o Senhor. Para que a gente possa chegar diante do Senhor e falar assim: Jesus, eu combati o bom combate, eu corri a minha corrida e eu guardei a minha fé. Que nós possamos viver o nosso chamado, sendo dignos desse chamado. O Senhor nos confiou tanto, que a gente possa ter mãos limpas e um coração digno para aceitar essa missão proposta a nós, que é falar a respeito do teu nome, o maior privilégio que a gente tem é falar do Senhor. E que a gente possa viver isso